O velho Jonas vivia sozinho numa cabana nos arredores da pequena cidade de Redridge. Ele era conhecido por falar sozinho, gritar durante a noite e evitar contato com os outros. As crianças o chamavam de o maluco da floresta, enquanto os adultos apenas o ignoravam. Jonas era um veterano da Guerra do Oriente, uma batalha esquecida pela história. Todas as noites, ele acordava suando frio, após gritar nomes de soldados há muito mortos. Ninguém se importava com os pesadelos dele. Diziam que era apenas trauma de guerra, mas o que ninguém sabia é que os sonhos estavam mudando, ficando mais claros e específicos. E, certa noite, ele viu tanques cruzando as fronteiras que nem existiam ainda. No sonho, Jonas ouviu nomes de cidades que nunca visitou, mas que soavam reais. Ele via mapas em sua mente, com movimentos militares que pareciam parte de uma operação estratégica. Cada manhã era uma mistura de confusão e agonia, pois ele sentia que algo estava errado. Tentou ignorar, dizendo a si mesmo que eram apenas ecos do passado. Mas a repetição exata dos sonhos o fez perceber que havia um padrão. Em um deles, viu soldados usando uniformes que ainda não existiam no mundo real. E o mais estranho, uma bandeira vermelha e preta, com um símbolo que ele nunca vira antes. Foi então que Jonas decidiu escrever tudo em um caderno antigo de anotações militares. Quer acompanhar histórias emocionantes e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. O caderno virou seu único confidente, preenchido com desenhos, horários e coordenadas. Ele começou a pesquisar em bibliotecas militares locais e em arquivos online. Para sua surpresa, algumas informações batiam com relatórios classificados das décadas anteriores. Ele começou a ligar para antigos colegas de guerra, mas muitos já estavam mortos ou internados. Os poucos que atenderam diziam que também estavam tendo sonhos estranhos. Um deles, o sargento Ramiro, havia acordado desenhando o mesmo mapa que Jonas descreveu. Assustados, os dois concordaram em se encontrar em Redridge para discutir os sonhos. Eles não sabiam, mas estavam sendo monitorados desde o primeiro contato. No dia marcado, Ramiro não apareceu, mas deixou uma mensagem codificada em um banco de dados militar. Jonas decifrou o código usando métodos antigos de inteligência de guerra. A mensagem dizia: "Eles sabem. Estamos em perigo. Os sonhos são reais." Aquilo foi o ponto de ruptura para Jonas, que passou a se preparar para o pior. Ele reforçou sua cabana, criou rotas de fuga e ativou antigos contatos do submundo militar. A paranoia crescia, mas ele sabia que não era loucura. Jonas decidiu visitar uma base militar desativada próxima, onde combatera anos antes. Ali, esperava encontrar registros que conectassem os sonhos ao mundo real. Na base abandonada, os corredores estavam tomados por mofo e escuridão. Jonas encontrou a antiga sala de inteligência e forçou a entrada com ferramentas improvisadas. Vasculhou arquivos físicos, microfilmes e dispositivos obsoletos com muito cuidado. Depois de horas, encontrou um documento intitulado Operação Vulto do Amanhã. As datas no documento, coincidentemente, batiam com as dos sonhos mais recentes. Ele descobriu que a operação previa um conflito mundial, provocado por um grupo desconhecido. O mais estranho era a assinatura, JM, suas próprias iniciais. Assustado, Jonas saiu correndo da base com o documento escondido no casaco. De volta à cabana, ele comparou o documento com suas anotações. As coincidências eram demais para serem ignoradas. Era como se o passado estivesse se reescrevendo.
Jonas começou a acreditar que os sonhos não eram apenas visões, mas avisos enviados por algo maior. Pensou em alertar a polícia ou a mídia, mas sabia que o chamariam de lunático. Então decidiu gravar vídeos com os relatos, escondendo-os em dispositivos criptografados. A ideia era que, se algo acontecesse com ele, a verdade não desapareceria. Enquanto editava os vídeos, ouviu passos do lado de fora da cabana. Quando olhou pela janela, viu homens uniformizados se aproximando sem identificação. Jonas apagou as luzes e pegou sua velha espingarda enferrujada da época da guerra. Ele sabia que não podia vencer um confronto direto, mas precisava ganhar tempo. Escondeu os dispositivos em uma caixa de metal enterrada sob o assoalho. Os homens bateram na porta dizendo serem agentes de saúde, preocupados com seu estado mental. Jonas não acreditou. Ninguém daquela cidade se importava com ele. Ele respondeu que estava bem e não precisava de ajuda, mantendo a porta trancada. Os homens insistiram, tentando arrombar a entrada. Jonas escapou pelos fundos e correu para o mato, como fizera dezenas de vezes em emboscadas reais. Escondido em uma caverna que usava como abrigo desde seus dias de soldado, Jonas ficou em silêncio absoluto. Durante a noite, viu os homens vasculharem sua cabana e saírem com uma pasta semelhante à que ele achava ter escondido bem. Eles haviam encontrado algo, mas não tudo. Jonas sabia que agora estava oficialmente sendo caçado. Começou a pensar: por que alguém se incomodaria com os sonhos de um velho esquecido? A única explicação era que os pesadelos continham verdades que não podiam vir à tona. No dia seguinte, Jonas desceu até a cidade disfarçado para comprar suprimentos. Enquanto ouvia o rádio da mercearia, uma notícia lhe gelou o sangue. Uma base militar no leste fora atacada, exatamente como no sonho. Jonas voltou correndo para seu esconderijo, o coração disparado, as mãos tremendo. A guerra estava começando e ninguém parecia preparado para ela. Ele ligou para o último número da agenda, uma agente da inteligência aposentada chamada Helena. Helena atendeu desconfiada, mas ouviu cada detalhe com atenção. Você não é o único, Jonas, disse ela. Tem mais gente sonhando e morrendo. Ela concordou em encontrá-lo em uma estrada afastada, longe de radares e olhos curiosos. Jonas sabia que não podia confiar em ninguém, mas Helena fora sua aliada no passado. Era arriscado, mas talvez fosse sua última chance de impedir o que estava por vir. Na estrada deserta, o vento soprava forte e carregava o cheiro de chuva. Helena chegou em um carro antigo, com os vidros cobertos por película espelhada. Jonas entrou no veículo em silêncio, olhando ao redor, para garantir que não estavam sendo seguidos. Ela lhe entregou um pendrive com dados interceptados de agências de defesa globais. As informações mostravam movimentações militares não divulgadas ao público. Países neutros estavam se armando e bases estavam sendo ativadas em regiões estratégicas. Helena disse que os sonhos deles eram coincidentemente idênticos aos de espiões e analistas secretos. Jonas, ela disse, seus pesadelos não são lembranças, são avisos de algo que ainda vai acontecer. Jonas e Helena seguiram para uma cabana remota nas montanhas, onde ela guardava equipamentos de vigilância. No caminho, trocaram informações sobre os outros veteranos que também estavam tendo os mesmos sonhos. Descobriram que a maioria havia desaparecido misteriosamente nas últimas semanas. Helena mostrou a Jonas imagens de satélite com movimentações militares fora do padrão. Países que não tinham histórico de conflitos estavam montando arsenais em silêncio. Além disso, símbolos vistos nos sonhos de Jonas apareciam em bases secretas na Ásia Central. Algo estava prestes a explodir, e o mundo ainda dormia tranquilo. Eles sabiam que não havia mais tempo para dúvidas. Tinham que agir.
Na cabana de Helena, Jonas viu uma sala equipada com telas, rádios e transmissores antigos. Ela era mais do que uma agente aposentada. Estava claramente se preparando para esse momento há anos. Helena revelou que os sonhos começaram nela após uma missão de infiltração em 1998. Disse que conhecia outros veteranos que haviam previsto atentados e conflitos antes de acontecerem. Mas quem tentava alertar o mundo era silenciado, desacreditado ou morto. Jonas ficou impressionado ao saber que havia toda uma rede de sonhadores, como ela os chamava. E que talvez seus pesadelos fossem mais do que mensagens. Poderiam ser projeções do futuro. Juntos, decidiram reunir os sobreviventes e tentar impedir a guerra que se aproximava. Começaram a enviar sinais codificados em frequências específicas, esperando por respostas dos demais sonhadores. Durante dias, não obtiveram retorno, apenas silêncio, até que um sinal veio da Europa Oriental. Um homem chamado Victor, ex-espião russo, respondeu com as mesmas frases vistas nos sonhos. Ele também relatava visões com explosões nucleares e cidades inteiras desaparecendo do mapa. Jonas e Helena sabiam que Victor podia ser uma armadilha, mas arriscaram o contato. Marcaram um encontro com ele na fronteira entre Polônia e Ucrânia, em um vilarejo abandonado. Jonas embarcou com identidade falsa, usando documentos antigos de guerra. Na mente dele, os sonhos estavam se intensificando e o tempo parecia encurtar a cada dia. No vilarejo, Victor aguardava com outros 2 veteranos, um inglês e um turco, ambos com histórias similares. Todos tinham pesadelos sincronizados, vendo os mesmos símbolos, os mesmos rostos e a mesma data, 17 de setembro. Essa data surgia nos sonhos como o dia da queda, marcada por sirenes e colunas de fumaça negra. Victor revelou que a origem desses sonhos parecia ligada a uma antiga instalação secreta chamada Nexus. Segundo ele, a Nexus era uma base científica onde experimentos com o tempo e a mente humana foram conduzidos. Jonas lembrou que durante a guerra havia sido designado, sem saber, a proteger um comboio que levava cientistas a tal instalação. Talvez ali estivesse a origem de tudo. Eles decidiram que precisavam chegar a Nexus antes do dia da queda. Jornada até a base foi difícil. O local ficava nas montanhas do Cáucaso, território hostil e vigiado. Usando rotas antigas de contrabando militar, o grupo atravessou regiões esquecidas pelo governo. No caminho, enfrentaram emboscadas de mercenários, sinal de que alguém não queria que chegassem até lá. Durante uma troca de tiros, o veterano turco foi baleado e precisou ser deixado em segurança. Os sonhos começaram a se tornar visões em pleno dia, como se o tempo estivesse se dobrando. Jonas começou a ver fragmentos de destruição enquanto estava acordado, imagens breves mas vívidas. Chegaram à entrada da instalação Nexus, completamente soterrada por neve e escombros. Mas Victor encontrou uma entrada subterrânea, um túnel de acesso secreto que só os antigos conheciam. O túnel os levou a corredores escuros, com luzes piscando e câmeras fora de funcionamento. Havia corpos espalhados, em decomposição, e sinais de que algo horrível acontecera ali. Nas paredes, grafites com frases como "Eles mexeram no tempo" e "A mente não deve ser usada assim". Encontraram um laboratório intacto, onde arquivos sobre o projeto Visão Fantasma estavam guardados. Os documentos mostravam testes com soldados que viam eventos futuros ao dormir. Jonas percebeu que ele fora um dos escolhidos sem saber, parte de uma geração exposta a experiências psíquicas. Um relatório final dizia: experimento instável, encerrar imediatamente, contato mental irreversível. A verdade era simples e aterradora.
Os sonhos não eram previsões, eram ecos de um futuro inevitável. Helena encontrou um disco rígido que continha a gravação de uma reunião de cientistas da Nexus. Na gravação, um dos pesquisadores afirmava que o tempo estava sangrando e que o futuro tentava se corrigir. Eles haviam criado uma tecnologia que tornava a mente humana um receptor de eventos futuros. Por isso, os veteranos estavam sonhando com destruição. Porque essa realidade já havia ocorrido em outra linha temporal. Jonas sentiu o peso da revelação como uma explosão interna. Se o futuro já havia acontecido, o que poderiam fazer para mudar algo predestinado? Victor sugeriu que destruíssem o que restava da base, mas Jonas discordou. Ele acreditava que havia uma chance de enviar uma mensagem ao mundo e precisava tentar. Usando a antiga torre de comunicação da Nexus, Jonas e Helena tentaram transmitir um sinal global. Escreveram uma mensagem codificada contendo coordenadas, datas e a verdade sobre os experimentos. Enquanto transmitiam, o sistema da base foi reativado automaticamente, abrindo arquivos selados. A tela exibiu imagens futuras de cidades destruídas, mapas modificados e símbolos de uma nova ordem mundial. Os vídeos mostravam líderes sendo substituídos, governos colapsando e uma guerra que mudaria o planeta. Helena desmaiou diante das imagens e Jonas teve que tirá-la dali rapidamente. A transmissão fora interrompida por uma força desconhecida. Alguém ainda estava controlando o Nexus remotamente. Eles fugiram pelos túneis, enquanto o sistema entrava em modo de autodestruição. Do lado de fora, foram perseguidos por drones armados, enviados por uma facção não identificada. Victor foi atingido, sacrificando-se para que Jonas e Helena escapassem. Eles atravessaram uma floresta nevada até encontrar um velho galpão, onde esperaram o dia amanhecer. Ali, Jonas começou a gravar um último vídeo, contando tudo o que sabiam e viram. Ele pediu que, se alguém encontrasse o vídeo no futuro, tentasse impedir a data marcada, 17 de setembro. O sinal de rádio deles ainda funcionava em frequência curta, e eles mandaram uma última transmissão. Jonas sabia que poderia não sobreviver, mas a verdade precisava alcançar alguém. No fundo, ele ainda acreditava que o futuro não estava totalmente escrito. Na manhã seguinte, uma resposta veio pelo rádio em uma voz infantil e distorcida. Nós ouvimos vocês. A transmissão caiu em seguida, mas trouxe esperança. Talvez alguém, em algum lugar, tivesse recebido o aviso. Jonas e Helena decidiram se esconder até a data marcada, observando tudo com cuidado. Eles sabiam que seriam caçados, mas estavam prontos para lutar até o fim. Os pesadelos continuavam, mas agora eram diferentes, mais claros, quase instruções. Era como se a guerra ainda pudesse ser evitada se as pessoas certas agissem no momento certo. E naquele silêncio tenso do esconderijo, Jonas disse em voz baixa: a próxima guerra ainda pode ser a última. O dia 17 de setembro amanheceu com um silêncio estranho, como se o mundo prendesse a respiração. Jonas e Helena monitoravam os noticiários e canais militares clandestinos, aguardando o primeiro movimento. As previsões dos sonhos apontavam para uma ofensiva simultânea em 4 continentes. Jonas olhava para o relógio com o coração pesado, sabendo que as horas iriam confirmar ou negar tudo. Então, ao meio-dia, o primeiro ataque aconteceu. Uma explosão em uma base naval no Pacífico. As redes caíram, os sistemas de comunicação ficaram intermitentes e a internet foi cortada em várias regiões. Helena apertou os olhos ao ver que o símbolo vermelho e preto dos sonhos aparecia nos uniformes dos invasores. A guerra profetizada tinha começado, exatamente como nos pesadelos de Jonas. Os governos demoraram a reagir,
pois o ataque foi atribuído a grupos terroristas isolados. Mas em menos de 48 horas, 3 nações declararam estado de emergência e fecharam fronteiras. Células ativadas em várias partes do mundo começaram a sabotar redes de energia e sistemas militares. Jonas e Helena souberam que a profecia não era apenas simbólica, estava sendo executada como um plano. A facção por trás da guerra parecia ter acesso às mesmas informações temporais que eles. Helena levantou uma hipótese sombria. Talvez houvesse outro grupo de sonhadores, mas do lado inimigo. Eles também sonhavam, mas com um propósito: garantir que o caos acontecesse. Jonas sabia que precisava agir antes que a destruição se tornasse irreversível. Eles decidiram ir a público com a verdade, custasse o que custasse. Usaram um servidor escondido na Noruega para liberar todos os arquivos da base Nexus. As gravações, os documentos, os vídeos do futuro, tudo foi liberado em massa na Deep Web. A esperança era que jornalistas independentes e hackers amplificassem as provas. No mesmo dia, canais secretos começaram a noticiar a origem misteriosa da guerra. O mundo começou a desconfiar que algo maior estava por trás dos conflitos recentes. Em meio ao caos, uma resistência começou a se formar, pequenos grupos que recusavam lutar nas guerras impostas. E o nome de Jonas começou a circular como o velho profeta da tempestade. Com isso, a facção inimiga percebeu que Jonas era uma ameaça real à narrativa deles. Agentes começaram a caçá-lo usando reconhecimento facial e drones espiões. Ele e Helena se refugiaram em uma igreja antiga no interior da Hungria, usada por refugiados e veteranos. Lá encontraram outros sonhadores, pessoas comuns que também viam os mesmos símbolos e datas. Havia jovens, idosos, soldados e até uma criança de 7 anos que desenhava explosões com precisão assustadora. Aquela descoberta provava que o fenômeno estava se espalhando, como se a mente coletiva estivesse acordando. Helena concluiu que o futuro queria ser reescrito, mas precisava de muitas consciências conectadas. O plano deles mudou: não parar a guerra, mas reprogramar o futuro através da mente coletiva. Começaram a organizar sessões de meditação guiada usando os padrões dos sonhos como ancoragem. Milhares de pessoas ao redor do mundo participaram, guiadas pelas mensagens codificadas liberadas online. Em pouco tempo, sinais estranhos começaram a surgir em equipamentos militares. Erros inexplicáveis, falhas em sistemas de mira, recuos automáticos. Era como se a realidade estivesse se curvando à consciência de quem não queria mais lutar. Jonas acreditava que estavam abrindo uma janela temporal, onde o futuro podia ser reescrito por um curto período. Mas o inimigo também percebeu isso e lançou sua ofensiva final, tentando selar a guerra com um ataque nuclear. O míssil foi lançado e o mundo prendeu a respiração. Era a profecia se concretizando. Mas no último momento, o míssil se desintegrou no céu, como se nunca tivesse existido. O fenômeno chocou o mundo. Nada explicava fisicamente o sumiço do artefato. Governos ficaram sem respostas, e a mídia teve que admitir que algo fora do comum estava acontecendo. Relatórios secretos começaram a vazar, confirmando a existência da base Nexus e do projeto Visão Fantasma. A população, assustada e ao mesmo tempo despertando, começou a recusar o alistamento e questionar seus líderes. Protestos e manifestações estouraram globalmente, pedindo o fim imediato de todas as ações militares. Enquanto isso, Jonas estava em silêncio profundo, quase em transe, visualizando milhares de finais possíveis. Ele entendia agora. Sua mente era uma ponte entre realidades, e ele precisava escolher um caminho. A escolha não era só dele. Era da humanidade inteira, unida por um fio invisível. Na noite seguinte, Jonas teve seu último grande sonho.
e ele era diferente de todos os outros. Não havia guerra, nem fogo, nem destruição. Apenas pessoas reconstruindo, plantando e sorrindo. Ele viu bandeiras queimadas sendo substituídas por símbolos de união e cooperação. Acordou chorando, com o corpo fraco, mas a alma em paz. Helena percebeu que algo havia mudado nele. Era como se tivesse cruzado uma fronteira invisível. Enquanto o mundo começava a recuar das trincheiras, Jonas sabia que seu papel estava chegando ao fim. Gravou uma última mensagem, simples e direta. Vocês acordaram. Agora mantenham os olhos abertos. No dia seguinte, Jonas adormeceu e não acordou mais. Partiu em silêncio, como um soldado que finalmente descansou. Seu corpo foi enterrado em um campo aberto, sob um carvalho antigo, sem medalhas, sem homenagens. Mas seu nome foi tatuado na história como o homem que viu o futuro e ousou enfrentá-lo. A rede de sonhadores continuou ativa, agora estudada por cientistas e protegida por tratados internacionais. A guerra não terminou de um dia para o outro, mas a profecia foi quebrada. E isso era o suficiente. Helena seguiu com a missão de manter viva a memória de Jonas e os registros da Nexus. Ela escreveu um livro chamado O Velho e os Sonhos do Fim, que se tornou um símbolo da nova era. As crianças aprenderam na escola sobre como o mundo quase caiu, mas foi salvo pela mente de quem ninguém acreditava. A lenda de Jonas cresceu como as raízes do carvalho que cobria seu túmulo, forte, silenciosa e eterna. Anos depois, um menino começou a ter sonhos estranhos com símbolos que ninguém mais conhecia. Seus pais acharam que era imaginação, mas a mãe reconheceu algo em um antigo livro de Helena. O símbolo era o mesmo que aparecera nos sonhos de Jonas. Décadas antes, levado a especialistas, o menino demonstrava ver realidades alternativas em forma de imagens noturnas. A ciência estava preparada agora, e ele foi acolhido com respeito, não medo. Disseram que era a herança psíquica, a continuidade de uma geração conectada ao fluxo do tempo. Os registros de Jonas passaram a ser usados como guia para interpretar esses novos sonhadores. E o mundo, mais sábio, decidiu ouvir antes de ignorar os avisos. No centenário da guerra que não aconteceu, uma cerimônia silenciosa foi realizada em Red Ridge. Ali, onde Jonas fora chamado de velho louco, uma estátua foi erguida com a inscrição: aqueles que sonham o amanhã devem ser ouvidos hoje. As nações mantinham ainda seus exércitos, mas agora com protocolos globais de paz liderados por conselhos psíquicos. A guerra não desapareceu da humanidade, mas foi contida pelo poder da consciência coletiva. O projeto Nexus foi transformado em um instituto de estudos mentais, aberto ao público. E em algum lugar, sob o céu estrelado, talvez outro velho esteja sonhando, e seu sonho de novo pode salvar o mundo. Porque no fim das contas, não era só um velho com pesadelos, era um vigia das fronteiras invisíveis do tempo. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.